E aí, sabe, o mundo dos números pode parecer meio bagunçado às vezes, mas hoje a gente vai colocar um pouco de ordem nisso. Vamos focar num grupo de números que usamos o tempo todo, mas que talvez a gente nem pare para pensar muito sobre eles: os números inteiros. Para começar, vamos com uma pergunta. Pensa aí, o que números como, sei lá, -5, ou 8, ou até mesmo o zero, o que exatamente conecta todos eles? Pois é, a resposta é que todos eles fazem parte da mesma família, de um universo enorme, o conjunto dos números inteiros. E na matemática, para facilitar, a gente representa esse conjunto todo com a letra Z. Então, como é que a gente faz para entender esse universo? Bom, a melhor forma é quebrar ele em pedaços menores. E para isso vamos usar o zero como nosso ponto de referência, nosso marco zero. E é aqui que a coisa fica interessante. Olha só o papel do zero. Ele funciona quase como uma ponte. Ele pertence tanto ao grupo dos inteiros que não são negativos, que vai para o lado positivo, quanto ao grupo dos que não são positivos, que vai para o lado negativo. Ele é tipo o ponto de encontro desses dois mundos. Vamos dar uma olhada no primeiro grupo. Os inteiros não negativos, que a gente chama de Z+, incluem o zero e todos os números positivos. Se isso parece familiar, não é por acaso, viu? Esse conjunto é exatamente o mesmo que o dos números naturais. E aí, como se fosse um espelho, a gente tem o outro lado, os inteiros não positivos, representados por esse Z com um tracinho embaixo. Esse conjunto também tem o zero, claro, mas ele se estende para o infinito na direção negativa. É literalmente a imagem espelhada do primeiro. Beleza? A gente já separou o universo em duas metades, certo? Agora vem a parte legal. Vamos ver como essas peças se encaixam perfeitamente para montar o quebra-cabeça completo. Então, primeiro, imagina que a gente pega aquele conjunto dos não negativos. O 0, o 1, o 2, 3 e por aí vai. E aí, a gente pega o outro conjunto, o dos não positivos, com o zero e todos os números que vêm antes dele lá para o lado negativo. Para juntar esses dois conjuntos, a gente usa uma operação na matemática chamada união. O símbolo dela é esse aqui, que parece uma letra U. E olha só o resultado. Quando a gente une os dois, a gente tem de volta o conjunto completo dos números inteiros. O zero, que estava nos dois grupos, age como uma cola que une os dois lados perfeitamente. Incrível, né? Ah, e tem mais um detalhe importante. E se a gente quisesse falar de todos os inteiros, mas sem incluir o zero? Para isso, a gente usa o Z com um asterisco. Ele representa exatamente isso, o conjunto dos inteiros não nulos. Ok, já entendemos os grupos, mas como é que a gente fala sobre isso matematicamente? Vamos aprender rapidinho a linguagem, os símbolos essenciais para descrever essas relações. Olha que legal! Com só 3 símbolos, a gente descreve tudo isso. Para dizer que um número está dentro de um conjunto, usamos pertence. Se ele está fora, usamos não pertence. E para combinar os conjuntos, usamos aquele símbolo de união. São ferramentas super simples, mas muito poderosas. Isso tudo ilustra uma ideia genial que o Henri Poincaré falou. Símbolos como Z, Z+, e o sinal de pertence são basicamente isso. Nomes que a gente dá a ideias complexas para poder organizar o pensamento e conversar sobre elas com clareza. Então, no fim das contas, a grande sacada é que, ao classificar e nomear os números, a gente transforma o que parecia ser uma linha infinita e meio caótica num sistema elegante e bem organizado. E isso deixa a gente com a última pergunta para pensar. Onde mais na matemática a gente encontra essa mesma busca por ordem no meio do caos?